paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Escola de Teologia Querigma. Esse que vos fala, pastor Raimundo Clarindo. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos alunos do nosso curso básico em teologia, aos nossos inscritos. Hoje nós vamos dar início a uma nova disciplina do nosso segundo módulo 2 do nosso curso básico de teologia. Hoje nós vamos iniciar a disciplina sobre paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. E nesse momento eu queria convidar a você, aonde você estiver, que pare e vamos orar. Orar ao Senhor Deus, orar para que Ele venha elucidar a nossa mente para a compreensão da doutrina do Espírito Santo, a terceira e bendita pessoa da Trindade. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, te damos graças, Senhor. Obrigado pelo teu Santo Espírito, que habita conosco. Obrigado, Senhor, porque é através do teu Santo Espírito que somos guiados, ensinados, regidos. Obrigado, Senhor. E nesse momento, aonde esse vídeo alcançar, que através do teu Santo Espírito alcance ministério, alcance vidas, alcance obreiros e obreiras para o teu reino. Senhor, uma vez mais eu me coloco em tua dispensação. Aqui estou dependente de ti. Faz de mim um instrumento para edificação, Senhor, de ministérios, e que ministérios sejam erguidos, renovados, restaurados, fortalecidos, Pai, para a execução da tua obra no reino de Deus. Assim eu oro e te agradeço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Abra a sua apostila na página de número 25. Nós vamos estar iniciando aqui a introdução sobre essa disciplina tão importante sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Logo na introdução nós temos a definição da palavra paracletologia. Paracletologia é uma palavra formada por duas palavras gregas. A primeira, parácleto, que significa ajudador, consolador, advogado, e logia, que significa estudo, doutrina. A paracletologia estuda de uma forma sistemática tudo que se refere ao Espírito Santo, chamado por Jesus de o Consolador. A paracletologia também é conhecida como pneumatologia. Essa é a segunda expressão, o segundo termo teológico que usamos a respeito do Espírito, logo porque a definição de Espírito é sopro, no hebraico original do Antigo Testamento é ruá. Então, o vento aqui em movimento significa dizer que o Espírito está em movimento, e isso revela a sua atuação desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. Então, em toda a narrativa bíblica, o Espírito Santo está presente. Então, percebam, a paracletologia também, ela divide-se em dois períodos na Bíblia. O primeiro período do Antigo Testamento e o segundo período do Novo Testamento. Entende-se que as atividades e manifestações do Espírito no Antigo Testamento eram esporádicas. Como é que era isso? Era como se fosse um contra-gota, atuando de uma forma específica, em tempos específicos e distintos para aquela época. Logo no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele atua, começa a sua atuação no dia de Pentecostes, quando as suas atividades se concretizam de uma maneira direta e contínua através da igreja. No Antigo Testamento, ele se manifesta em circunstâncias especiais. No Novo Testamento, ele veio para morar no coração dos crentes e enchê-los de poder. Glória a Deus por isso. Então, nós entendemos que a manifestação do Espírito Santo está em toda a Bíblia. Então, nós vamos conhecê-lo de uma forma
ainda que podemos considerar de uma forma rasa, o relacionamento do cristão com o Espírito Santo é que leva ele às profundezas. Segundo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, fala de 4 estágios onde Deus quer nos levar. 4 níveis de profundidade com ele. Logo, o primeiro nível é conhecido como água nos artelhos. Segundo nível é conhecido como águas no joelho. O terceiro nível é conhecido como água nos lombos ou no tórax. E o quarto e último nível já é levado a nado, ou seja, é o mais profundo aonde Deus quer nos levar. Então, a proporção que vamos nos relacionamos com Deus é a proporção que o nosso nível de intimidade e espiritualidade vai aumentando na nossa história de vida, na nossa vida cristã. Então, logo, nós vamos conhecer aqui a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. As Escrituras afirmam isso. Esta declaração é comprovada na Bíblia e na existência humana. Ele não é um Deus entre outros. As Escrituras relatam um episódio nos primeiros dias da igreja em Jerusalém, quando Ananias e Safira tentaram enganá-lo. Ele revelou ao apóstolo Pedro que o casal mentia, conforme registra Atos capítulo 5, verso 3. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste a homens, mas a Deus. Essa verdade bíblica corrobora com a deidade, revela o Espírito Santo como Deus. A deidade do Espírito Santo está implícita na do Pai, na do Filho. Ela é a mesma nas 3 pessoas, não se separa, mas pertence à mesma essência divina do único Deus. Eu queria chamar a sua atenção e ilustrar de uma forma bem simplória que existe forma material de triunidade que prova a Trindade. Então vamos lá. Em primeiro plano, nós percebemos que na geometria existe o triângulo. O triângulo é uma peça só, mas tem 3 lados. Logo, no campo da comunicação visual, nós temos a imagem. A imagem é constituída de 3 camadas. A água que nós tanto precisamos também é constituída de 3 estados: o líquido, o sólido e o gasoso. O átomo é dividido em 3: elétron, prótons e nêutron. Todavia, esses são provas de triunidade que o homem recebe sem questionar. Então, para ilustrar que o Espírito Santo é Deus e ele faz parte da Trindade, aqui, ele é da mesma essência, ou seja, Deus Pai é a plenitude da divindade invisível, Deus Filho é a plenitude da divindade invisível, e Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operando no crente. Então aqui, dessa forma simplória, você consegue perceber que nós somos uma triunidade e nós aceitamos sem rejeitar. Outro exemplo básico: nós somos constituídos no campo físico de cabeça, tronco e membros, porém somos um corpo só. No mundo espiritual, nós também somos constituídos de espírito, alma e corpo, mas é uma unidade só. Então, creio que dessa forma simplória você conseguiu entender a Trindade como ela é uma pessoa, um Deus trino. Não são 3 deuses, é um Deus trino. Então, vamos entender que como Deus, ele também tem atributos. E eu queria falar sobre 3 atributos que nós, os teólogos, chamamos de atributos incomunicáveis. Por quê, pastor?
porque Deus tem atributos comunicáveis, a sua bondade, o seu amor, a longanimidade, a sua paciência, enfim, e isso ele consegue compartilhar com o homem. Agora, os atributos incomunicáveis, isso é inerente ao próprio Deus. Então, entre eles nós temos a onipotência, a onisciência e a onipresença. Estes atributos não foram atribuídos a anjos e nem a homem, mas somente a Deus. Por onipotência se entende que todo o poder que há no universo físico ou espiritual tem a sua origem em Deus. O poder do Pai é o mesmo existente no Filho. E o poder eminente do Filho é mesmo que está eminente no Espírito Santo. Então, em sua onipotência, o Espírito Santo faz o que lhe apraz, realizando milagres, prodígios, segundo Romanos 15, 19, onde Paulo afirma que por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Isso Paulo dando testemunho sobre o poder e a operação do Espírito Santo no seu ministério através da pregação do Evangelho. Nós temos o segundo atributo, que é a onisciência. Então, por onisciência, entende-se, e essa palavra onisciência vem de duas palavras latinas, omnis, que significa tudo, e scientia, ou seja, que significa ciência. O Espírito Santo, do mesmo modo que o Pai e o Filho têm total conhecimento de todas as coisas, sua sabedoria é infinita, singular, indescritível. Ele sabe tudo acerca de si mesmo e do que criou. Salmo de número 139, versículo 2, versículo 11 e versículo de número 13. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. E ainda a palavra não me chegou à língua e tu conheces. Já o conheces toda. Conhece os homens profundamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 39. Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Ninguém pode esconder dele coisa alguma. Nem um só pensamento nosso passa despercebido do Espírito Santo. Jeremias 16, 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Isso só pode ser atributo de um Deus, somente Ele conhece. E por ser um Deus onisciente, conhece de antemão tudo, conhece o passado, o presente e o futuro. Porém, isso na nossa atmosfera, porque para Deus tudo é presente, para Ele não há diferença entre passado, presente e futuro, porque Ele é onisciente. Em terceiro lugar, onipresença. O Espírito Santo penetra todas as coisas e perscruta o nosso entendimento, pois Ele está presente em toda parte. Ele não se divide em várias manifestações, porque sua presença é total em cada lugar, onde estiver. Salmo de número 139, versículo de número 7 ao versículo de número 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Esses são os atributos do nosso Deus. Atributo esse que somente um Deus único pode ter, o único e verdadeiro Deus. Ele, como pessoa, o Espírito Santo tem personalidade. E como personalidade nós vamos entender aqui alguns pronomes conferidos ao Espírito Santo. Logo,
identifica-se alguns pronomes aqui, entre eles, outro consolador. Essa expressão outro consolador, Jesus usa quando afirma aos discípulos que precisavam ir ao Pai, porque senão ele não enviaria o outro, o consolador. Essa palavra outro Jesus usa, e no grego original do Novo Testamento é allos, o da mesma essência, o do mesmo tipo. Então, por quê? Porque aqui ele revela-se como pessoa, mas falou de outra. Então, ele não é uma força influente no mundo, no universo. Ele é uma pessoa. E como pessoa, ele recebe esses pronomes, não é? Consolador, outro. Então, aqui ele assume a função de paráclito. Essa função paráclito aqui, como consolador, vem do grego e significa chamado, convocado a estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém. Alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz. É o intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal e advogado. E isso são, na verdade, os pronomes atribuídos ao Espírito Santo. O nome dado Santo Espírito, destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos depois de sua ascensão ao Pai, e conduzi-los ao conhecimento mais profundo da verdade evangélica e dar-lhes força divina necessária para capacitá-los a sofrer a tentação e perseguição como representantes do reino divino. Nessa última geração, nós entendemos que é a geração mais fraca. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Infelizmente, é uma geração desprovida. Ela é detentora do saber, mas ela é desprovida do conhecimento. Conhecimento da terceira pessoa da Trindade. E ele, como Deus, nessa minha geração, ele é conhecido como Deus desconhecido. O Espírito Santo já não tem mais a liberdade que tinha na igreja primitiva, na igreja atual. O Espírito Santo, ele sendo Deus, mas pouco se fala do Espírito Santo, pouco se ensina sobre o Espírito Santo. Logo, você, querido aluno, você futuro teólogo, você é o detentor dessa verdade. O Espírito Santo é Deus e não mudou, ele é o mesmo. Ele é que reveste o crente, capacita o crente para fortalecer o crente nas provações, nas lutas, nas adversidades, nas intempéries da vida. Os crentes primitivos só venceram através do poder do Espírito Santo. Eu quero partilhar convosco, eu tive a grata satisfação com a minha esposa de estarmos na formatura de uma turma de teologia, e lá eu peguei algo do orador. Eu, como um dos professores, fiz parte da mesa seleta, e naquele momento onde o orador falava que antes de qualquer manifestação, antes de qualquer arrepio, de unção na vida de um vocacionado, há um preparo. E esse preparo só é através do Espírito Santo, do conhecimento da palavra e também da vocação ministerial. Os crentes da igreja primitiva, logo após o primeiro século, onde a igreja vai crescendo, e entre eles houve uma mistura com a união da igreja e o Estado. Então, Constantino, quando assume as rédeas do governo, é um benfeitor para a igreja, logo contribuindo para que a igreja tivesse templos, e também assim a propagação do evangelho através das criações de estradas, enfim. Mas houve uma mistura, e essa mistura fez com que, na verdade, os verdadeiros cristãos viessem a florescer. Logo, eles acreditavam que a igreja era um lugar de pessoas genuinamente convertidas, cheias do Espírito Santo. Os homens do passado eram cheios do Espírito Santo. Então entenda isso. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, no nosso ministério, na nossa caminhada, para nos conduzir em triunfo para a glória do seu santo nome. Como pessoa também, o Espírito Santo tem atributos pessoais.
tá? Como atributos pessoais, aqui a Bíblia revela, né, a sua individualidade. Então, uma pessoa, ela tem uma personalidade. Em primeiro lugar, o Espírito Santo pensa, Romanos 8, 27. Em segundo lugar, o Espírito Santo tem vontade própria, 1 Coríntios 12, 11. Logo, em terceiro lugar, o Espírito Santo sente tristeza, Efésios 4, 30. Em quinto, o Espírito Santo intercede, Romanos 8, 23. Sexto, o Espírito Santo ensina. Sete, o Espírito Santo fala. E oitavo, o Espírito Santo comanda. Então, eu vou fazer menção desses versículos a qual menciona a atuação da personalidade do Espírito Santo para corroborar com a verdade a qual a Bíblia o apresenta como atributos pessoais. O Espírito Santo pensa, Romanos 8, 27, é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo tem vontade própria, é aquele que ele é um só, ele é o mesmo Espírito e realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito Santo sente tristeza, e não entristeçais o Espírito de Deus, na qual foi selado para o dia da redenção. O Espírito Santo intercede. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ensina. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo fala, Apocalipse capítulo 2, verso 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Espírito Santo comanda, Atos 16, versos 6 e 7, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito Santo como pessoa tem personalidade, tem atributos pessoais, ok? O Espírito Santo como pessoa também é suscetível a um trato pessoal. Por exemplo, pode-se mentir ao Espírito Santo logo, e lógico que pode-se mentir. Em Atos 5,3 houve a passagem de Ananias e Safira. Pode-se blasfemar contra o Espírito Santo? Pode, porém, de tudo que é declarado na Bíblia, todo pecado de blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. Os nomes do Espírito Santo: o Espírito de Deus ou Espírito de Yahvé, original aqui é Ruach, Ruach Yahvé. Então, o Espírito do Senhor significa aquele que faz existir. O título Senhor dos Exércitos é melhor traduzido aqui como aquele que cria as hortes, tanto as hortes celestiais, as estrelas, os anjos, quanto as hortes do povo de Deus. O Espírito de Yahvé está ativo na criação, conforme revela Gênesis 1:2. O Espírito de Deus, não é? Também é chamado de Espírito de Cristo. Com esse título é acentuada a união do Espírito Santo com Cristo. Como tal, ele é a vida, segundo Romanos 8:9. Aqui nós temos também que é chamado de Espírito da vida. O Espírito da vida dá a cada crente, ao nascer de novo, uma vida nova e eterna. Ele substitui a lei reinante do pecado e da morte com a lei da vida. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que estava morto em ofensas e pecados, ele vivifica no novo nascimento, na obra regeneradora. É também conhecido como Espírito de adoção de filho, porque nós recebemos o Espírito de adoção que clama Abba Pai. Esse conceito bíblico de filiação
perdeu-se totalmente nos nossos dias, por causa da ideia de adoção. E isso não quer dizer que um estranho será acolhido como criança numa família e usa a seguir o nome da família. Antes, uma transferência legal de uma criança na condição de um filho adulto ou de uma filha que alcançou a maioridade. Percebam que nós recebemos o espírito de adoção e nele nós clamamos Abba, Pai. Glória a Deus por isso. Ele também é chamado de Espírito da Graça. O Espírito da Graça. Hebreus 10, 29, de quanto maior castigo cuidais vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da Graça. Esse Espírito da Graça é tão relevante para o escritor de Hebreus, que ele fala que se nós não tivermos, nós vamos estar, na verdade, voltando a crucificar a Cristo. A Bíblia qualifica como pecadores obstinados esses que pisam com os pés o Espírito da Graça. Pelo Espírito da Graça é oferecido livremente a todos os homens a dádiva da graça divina, por isso qualquer acréscimo humano, justiça por obras e melhoramentos adâmicos são abominação para o Espírito, ou seja, somente o Espírito, através da obra regeneradora, aplicando a palavra de Deus na vida do cristão, faz dele uma nova criatura. Ele também é chamado de Espírito da Glória. Pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus. Somente podemos entender isso, não é? Quando chegamos ao nível de adoração. E essa adoração, ela é profunda. É uma revelação do Espírito da glória quando ele se manifesta numa reunião e percebe-se sem chamar a atenção. Logo, esse intuito que nós temos de ter o Espírito da glória, esse espírito de adoração no íntimo, no profundo, no culto, quando nós nos derramamos na presença de Deus. Temos agora os símbolos do Espírito Santo. Símbolos, eles falam de uma verdade, né, concernente à pessoa. Os símbolos oferecem quadros concretos de coisas abstratas. Os símbolos do Espírito Santo também são arquétipos, ou seja, são um tipo, uma figura representativa dessa pessoa. Em literatura, arquétipo é uma personagem, tema, um símbolo comum a várias épocas e culturas. Em todos os lugares, o vento representa forças poderosas, porém invisíveis. A água límpida que flui representa o poder e o refrigério sustentador da vida a todos que têm sede, física e espiritual. O fogo representa uma força purificadora, como a purificação do minério, ou destruidora, frequentemente citada como juízo. Tais símbolos representam qualidades intangíveis, porém genuínas da pessoa. Então, entre esses símbolos, nós vamos falar de uma forma rápida que esses símbolos provam cada ação do Espírito Santo. Por exemplo, vento, a palavra hebraica para vento é ruach, que significa sopro, espírito ou vento. É empregada paralela com nefesh, que significa básico de nefesh. É o ser vivente. Ou seja, tudo que tem fôlego, a partir daí, seu alcance semântico desenvolve-se a tal ponto de referir-se a quase todos os aspectos emocionais e espirituais do ser humano vivente. A palavra grega pneuma tem um alcance semântico quase idêntico ao de ruach. O verbo como símbolo fala da natureza invisível do Espírito Santo, conforme revela João 3,8. O vento sopra onde quer. Ouve sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito.
Podemos ver e sentir os efeitos do vento, mas ele próprio não é visto. Nós podemos sentir o bálsamo, o refrigério do vento, mas não podemos vê-lo. Isso é a verdade da ação do Espírito Santo. Água, assim como o fôlego é necessário ao sustento da vida, o fôlego e a água, tão vitais na necessidade física humana, são igualmente vitais no âmbito do Espírito. Sem o fôlego vivificante, as águas vivas do Espírito Santo, nossa vida espiritual não demoraria a murchar e ficar sufocada. O Espírito Santo flui da palavra como água viva. João 7, 38 e 39. Jesus, no último dia da festa, se põe de pé e diz: aquele que tem sede, vem a mim, beba. E aquele que beber da água que eu lhe der, fluirão rios de água viva do seu ventre. Jesus estava falando sobre a ação, a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes. E o símbolo do Espírito Santo aqui, ele está falando como água. Terceiro, fogo. Quarto, fogo. O aspecto purificador do fogo é refletido claramente em Atos 2, no dia de Pentecostes. São línguas de fogo que marcam a vinda do Espírito. Atos 2, 3. Esse símbolo é empregado uma só vez para retratar o batismo no Espírito Santo. O aspecto mais amplo do fogo como elemento purificador encontra-se no pronunciamento de João Batista. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu queria parar aqui e chamar um pouco a sua atenção, que aqui faz distinção, nós os estudantes, e logo fazendo uso de uma exegese coerente, João fala que Jesus batizaria os crentes com o Espírito Santo, e os que estavam ouvindo, que era um grupo seleto de fariseus do sistema religioso da época, haveria um batismo de fogo. Ele está falando do juízo, está falando sobre sentença. Logo, o batismo com o Espírito Santo em relação ao crente é revestimento de poder. E o batismo com fogo em relação ao sistema religioso da época é uma questão de juízo. Ok? Então entendamos que as palavras de João Batista referiam-se diretamente à separação entre o povo de Deus e os que têm rejeitado o Messias. Por outro lado, o fogo ardente e purificador do Espírito de santidade também opera no crente. O outro símbolo interessante e particularmente para mim é o mais abrangente, é o do óleo. Zacarias capítulo 4, verso 2 ao 6. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis que um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite, e em cima com suas 7 lâmpadas, 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu, ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus por isso. E aqui, mais uma vez, eu sou levado, aqui eu quero dizer com ousadia, que a pregação do Evangelho consiste em poder, não na força, não numa mensagem de efeito, não nas palavras que ferem, mas de um poder persuasivo do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu costumo dizer que a mensagem ungida é uma mensagem mesclada no óleo, é mesclada no poder do Espírito, e é irresistível esta mensagem. Mensagem essa que vai até aonde o homem não pode ir. Através da palavra de Deus, ela vai na divisão da alma e do espírito, vai na divisão das juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. Hebreus capítulo 4, verso 12. Então, aqui, nesse símbolo do óleo, é necessário termos uma mensagem ungida, uma mensagem cheia de unção, cheia de Deus para a vida
das pessoas. Logo, desde os primórdios, o azeite é usado primeiramente para ungir sacerdotes e depois os reis e os profetas. O azeite é o símbolo da consagração divina do crente para o serviço do reino de Deus. Logo, nós vemos também outro símbolo, o símbolo da pomba. Mateus capítulo 3, verso de número 16 ao 17, fala-nos que Jesus foi batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus numa forma de uma pomba. A pomba é o arquétipo, é um tipo, símbolo de mansidão e de paz. Ele é um manso nas tempestades de nossa vida, produzindo paz. Glória a Deus por isso. Nós temos outro símbolo aqui, o símbolo é o selo, em quem tem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Nos dias bíblicos usava-se um selo de cera como sinal de promessa e acordo. Atualmente, a nossa assinatura na compra e venda pode ser comparada a isto. Na ocasião do novo nascimento, o Espírito Santo põe sobre nós o seu selo de direito, de propriedade, isto é, ao mesmo tempo, uma promessa que o selado tem parte na consumada obra da salvação. O Espírito Santo garante, assim, a partir desse momento, o seu apoio e ajuda. Ou seja, o Espírito Santo confirma que somos propriedades peculiar de Jesus, do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Deus seja louvado. Logo, nós percebemos que através do selo ele garante que todo cristão faz parte e tenha parte na obra consumada da salvação. E com isso nós vamos ver agora sobre a obra do Espírito Santo, que é o agente da salvação. Então, nisto nós conhecemos a sua obra. Ele convence-nos do pecado, João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Revela-nos a verdade a respeito de Jesus, João 14, 26. Realiza um novo nascimento, João 3, versículo 3 ao 6. E faz-nos membros do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 13. Na convenção, nós, crendo em Cristo, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos co-participantes da natureza divina. Glória a Deus. O Espírito Santo, como agente da salvação, ele aplica a salvação na vida cristã. Através da filiação, nós recebemos essa confirmação. O Espírito Santo é o agente da nossa santificação. É um processo. A regeneração não é algo que é de fora para dentro, é de dentro para fora. Primeiro ele aplica a salvação em nós, depois ele vai desenvolver em nós o processo da santificação. Na convenção, o Espírito passa a habitar no crente, que começa a viver sobre a sua influência santificadora. Romanos 8, 9. Note algumas das coisas que o Espírito Santo faz ao habitar em nós. Ele nos santifica, ele nos purifica, dirige, leva-nos a uma vida santa, libertando da escravidão ao pecado. Ele testifica que somos filhos de Deus, ajuda-nos na adoração a Deus e na nossa vida de oração, intercede por nós quando clamamos a Deus. Ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo que o glorificam. Essa é a obra que ele opera na vida de cada crente, a obra da santificação. O Espírito Santo é o agente divino para o serviço do Senhor, revestindo os crentes de poder para realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele. Falo novamente, nós somos chamados para servir, e o Espírito Santo em nós nos usa para sermos instrumento para a glorificação do nome de Cristo. Esta obra do Espírito Santo
relaciona-se com o batismo e com a plenitude do Espírito. Quando somos batizados no Espírito, recebemos poder para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja diante do mundo. Recebemos a mesma unção divina que desceu sobre Cristo, sobre os discípulos, e que nos capacita a proclamar a palavra de Deus, operar milagres, para realizar trabalho do Senhor. O Espírito Santo outorga dons espirituais aos fiéis da igreja para edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. Esses dons são as manifestações do Espírito através dos santos, visando o bom mandamento da obra de Deus, de todos os santos. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. O batismo com o Espírito Santo. Antes de nós mergulharmos a fundo sobre alguns pormenores sobre o batismo, se faz necessário entendermos sobre a diferença entre ser cheio e ser batizado com o Espírito Santo. Então vamos lá. Todo cristão recebe o Espírito Santo no momento da convenção, ou seja, quando eu aceito a Cristo, o Espírito passa a habitar dentro de mim. E nesse caso eu me torno um crente cheio do Espírito Santo. Pode ser cheio dele sem ser batizado? Pode ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado? Pode. Logo, preste bem atenção, o Espírito Santo nos convence do pecado, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Nós fomos selados com o Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13 e 14. Em que também vós, depois que ouvistes palavras da verdade, do Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O nosso corpo agora passa a ser templo do Espírito Santo. E por ele ser o habitante, esse templo, ele tem total liberdade de atuar na nossa vida, regendo, gerindo as nossas ações, nos dando, na verdade, a consciência dessa regeneração através de sua obra. Deus seja louvado por isso. Devemos buscar ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma ordem bíblica, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Alguns exemplos que eu vou citar aqui de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e não eram batizadas. Por exemplo, Isabel, Lucas capítulo 1, verso 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Zacarias, Lucas 1,67. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo. Nós vemos que Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Simeão, Lucas 2,25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. João o Batista, Lucas 1,15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Meus amados, vimos aqui essa diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo nós vamos tratar na nossa próxima aula. Creio que em Cristo Jesus nós absorvemos esse conhecimento através da terceira pessoa da Trindade. E eu espero você até a próxima aula, em o nome do Senhor Jesus.